Silmar César Miller, segunda-feira, bom dia, boa semana, Silmar. Muito bom dia, Otávio. Bom dia, amigos do Terra Viva. Uma boa semana para todos nós. Como é que caminham as commodities abrindo a semana aí, com esse cenário aí da guerra na Ucrânia se intensificando com a retaliação feita pela Rússia por conta da explosão na última sexta-feira, né, daquela ponte que era a única ligação entre a Rússia e a Crimeia? Exatamente, Tavinho. É o que está influenciando bastante os mercados, especialmente de grãos, nesta segunda-feira, porque as tensões se acirraram lá, a expectativa de que a Rússia endureça a questão lá da invasão da Ucrânia, já está acontecendo aí, com bombardeios, inclusive na capital. Tudo isso levou a um certo pânico aqui nos mercados de grãos, particularmente no caso do trigo. O trigo está disparando agora na Bolsa de Chicago, uma queda de quase 5%, 4,9% para ser exato, agora há pouco. Então, um salto nos preços, o trigo que vinha caindo nos últimos dias, como na semana passada, volta a subir agora e a expectativa é que essa questão lá da explosão da ponte pode levar a Rússia a fechar novamente os portos da Ucrânia para impedir as suas exportações de trigo e também de milho, como retaliação por esse bombardeio da ponte. Essa, pelo menos, é a expectativa dos analistas do mercado, e está fazendo com que o preço do trigo exploda lá na Bolsa de Chicago, como eu disse, quase 5% nesse momento. O milho está acompanhando, sobe 1,5%. A soja também pegou carona nesse aumento dos preços dos outros grãos, também subindo por conta disso, 1,9%. Bom, a soja ainda tem um outro ingrediente aqui, que é o retorno da China, do feriadão da semana passada. A semana passada toda foi feriado na China. E essa segunda-feira a China de volta ao mercado, ela que é uma grande compradora de soja. Então existe uma expectativa de que a China retome as suas compras da oleaginosa e o mercado também reflete essa situação. Soja subindo 1,9% agora, milho 1,5%. Na Bolsa de Nova York, o algodão dá uma ressuscitada aqui, que caiu muito nos últimos dias, está subindo bastante agora, 3,6%. A volta da China ao mercado também é uma das razões, a China que é o maior consumidor e importador mundial de algodão. Tudo isso leva a uma perspectiva, pelo menos, de que a China volte a atuar como compradora no mercado. Isso dá uma certa insuflada aqui nos preços do algodão nesta segunda-feira. Na Bolsa de Nova York ainda, açúcar operando com leve queda, 0,2%, cacau também 1,3% de queda. Que mais? Café em Nova York está subindo um pouquinho, arábica 0,1%. Suco de laranja também com uma leve queda de 0,2%. Mercado de petróleo está dando uma folga nesta segunda-feira, subiu muito na semana passada, uma alta, na verdade, de 11% em 5 dias, por conta da situação lá da Ucrânia e também por conta, especialmente, da decisão dos países da OPEP de cortar a produção de petróleo em 2 milhões de barris por dia a partir de novembro. Isso tem um impacto muito grande nos preços do petróleo, o preço dispararam semana passada. Hoje, uma certa folga aqui, o petróleo tipo Brent, que é a referência para o nosso, caindo um pouquinho, agora 0,2%, nada muito significativo, o preço ainda próximo dos $98 o barril. E ainda com tendência de voltar aos $100, não vai demorar muito. Dólar operando com queda nesta manhã de segunda-feira, menos 0,5%, R$ 5,18 é a cotação da moeda americana, Tavinho. Pois é, e preocupante mesmo essa questão da guerra entre Rússia e Ucrânia, né? Que agora parece que pegou um caminho como outras guerras que nós já acompanhamos aí e que ficaram um verdadeiro tormento e um martírio, né? Vietnã, por exemplo, Afeganistão, Paquistão, enfim, várias guerras que começam e depois não terminam. A coisa está realmente muito complicada e eu acho que agora nós devemos ter uma semana aí e uns próximos dias com muita turbulência, porque aquela rota que tinha sido aberta no Mar Negro para escoar grãos, muito provavelmente agora vai estar sob litígio novamente. E aí complica de novo o mercado financeiro. Que situação, hein? E com a Rússia ameaçando usar armamentos nucleares. A coisa lá em Kiev, capital da Ucrânia, nesse fim de semana foi terrível. As pessoas ficaram apavoradas. Sem dúvida. E agora, vi as reações aqui, né?
tanto da própria Rússia, se vai ficar só nisso, se pode piorar a situação, ela que controla boa parte lá do território ucraniano, inclusive aquela região onde está situada a maior usina nuclear da Europa, está ocupada por tropas russas, e agora vamos ver qual é a reação, depois desses bombardeios, inclusive da capital, a reação da própria Ucrânia e dos países do Ocidente aqui. Tem reunião do G7 já marcada para essa semana, onde o presidente ucraniano Zelensky vai pedir uma intervenção maior das forças ocidentais lá, maiores armamentos, maior fornecimento de armamentos e também maiores retaliações contra a Rússia. Então a coisa só tem a esquentar essa semana, ao contrário do que se previa que pudesse acontecer, que era um esfriamento dessas tensões. Não é o que está acontecendo. Exatamente. Bom, para cá as coisas vão bem na nossa economia e tem essa notícia boa aqui da criação de 263 mil empregos em setembro nos Estados Unidos. Pode-se dizer que é um início de uma recuperação lá também, Simões? Olha, tem duas leituras disso aí, né? Primeiro, a situação está boa em termos de emprego lá, só que isso está provocando mais inflação, né? Ou seja, a inflação está difícil de ceder, e isso certamente vai levar o Banco Central americano, na próxima reunião, a aumentar novamente a taxa de juros, justamente para dar uma travada na expansão da economia, para evitar isso. Vai causar isso indiretamente uma trava na recuperação da economia, mas com o objetivo de segurar a inflação, né? Que é a preocupação principal do Banco Central americano agora. Então, situação lá bastante complicada, né? Porque a economia funcionando é bem-vinda, né? Só que gera uma perspectiva inflacionária cada vez maior, e isso é uma doença que o Banco Central não gosta de deixar florescer. Portanto, tendência de aumento dos juros, e aí sim pode dar uma travada na economia, na recuperação da economia dos Estados Unidos. Bom, e previsão de inflação, uma nova aí, Boletim Focus, IPCA mais baixo ainda, e também a cesta básica que caiu em 17 capitais, mas em relação aos últimos 12 meses, ela está 13% mais cara. Mas agora, de fato, o óleo de soja está mais barato, o leite, a manteiga não, a manteiga está proibida. Tem uma série de fatores positivos agora, em termos de arrefecimento da inflação aqui, que é a chegada de safras novas no mercado. Eu destaco bastante a safra de milho do Brasil esse ano, que é muito boa, a segunda safra, está em plena colheita agora, está ajudando a dar uma arrefecida nos preços internos da ração animal, por exemplo. Isso ajuda na melhora dos preços para o consumidor, né? Dos preços internos de tudo que depende de ração, né? Inclui carnes, leite, etc. Agora, verduras também estão com a situação um pouco melhor, o clima tem ajudado. Agora, a perspectiva aqui de queda muito expressiva, especialmente se comparado com o ano passado, ainda vai demorar um pouquinho, né? Porque tem uma perspectiva ainda de que o milho, mesmo com a situação boa agora, tende a sofrer algum solavanco aqui, porque tem falta de milho no mercado internacional. Isso pode dar algum solavanco no mercado. O que está acontecendo hoje, por exemplo, o milho indo atrás do trigo por conta dessa situação de piora lá na Ucrânia, né? Tudo isso acaba provocando efeitos aqui dentro também. Mas, de resto, eu diria que a situação é um pouco melhor, né? E o índice Boletim Focus desta segunda-feira reflete exatamente essa situação de melhora aqui, com o índice IPCA caindo de novo. Praticamente toda semana tem havido correções nesse sentido. Agora, 5,71% previsão de inflação para esse ano. Nova queda em relação à semana anterior. E taxa de juros não, se mantendo aqui a expectativa de o ano terminar com a taxa de 13,75%. E previsão para o PIB aqui segue em 2,7%, que é um índice bom se comparar com o resto do mundo, mas com tendência de se pagar a conta no ano que vem, né? O índice cai para pouco mais de 0,5%, segundo as projeções do Banco Central. E na disputa presidencial, a língua anda solta dos dois candidatos, né? E o WhatsApp não para de ferver, de um lado e do outro, de um lado e do outro, do lado e do outro. Que coisa! Com tendência a esquentar mais, né, na medida que se aproxima da eleição. Né? Hoje, não tá fácil. Hoje tem debate aí de alguns governadores, candidatos a governador, em alguns estados. A Band vai transmitir, é o primeiro debate. Vamos ver quanto vai esquentar essa campanha aí, porque o pessoal está armado, hein? Será que vai ficar igual a guerra da Ucrânia com a Rússia? Exato. Só dois candidatos agora, a tendência realmente é de engrossar essa linha de acusações mútuas, aí só tende a piorar, né, também. Pré-eleitoral assim mesmo. Boa semana para você, um bom dia e até amanhã.